pergunta do Kiko Nogueira, do Diário do Centro do Mundo. Presidente, eu queria abordar uma polêmica recente, que foi o discurso do clima na ONU. A senhora disse lamentar enormemente o ataque aéreo realizado pelos Estados Unidos na Síria, condenou o uso da força, incapaz de eliminar as causas profundas dos conflitos, falou da questão palestina, sobre isso, e a senhora disse que o Brasil sempre vai acreditar que a melhor forma é o diálogo, o acordo e a intermediação da ONU. Eu queria entender melhor que diálogo é esse e que a senhora explicasse a posição do Brasil nessa questão. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: tem uma deliberada tentativa de confundir uma coisa com a outra. Vou te explicar por quê. A ONU e o Conselho de Segurança da ONU não aprovou, não endossou os bombardeios americanos ao território sírio. O que é que o Conselho de Segurança da ONU, na tarde desse dia que eu falei, às 9 horas da manhã abrindo, o que ele aprovou? Ele aprovou uma outra coisa, que era o seguinte: ele aprovou que se tivesse, que a pessoa que viesse recrutar terrorista num país qualquer tinha de ser considerada criminosa. Isso que eles aprovaram. Aprovaram que o recrutamento de terroristas em território do próprio país ou de outros países fosse considerado crime. Jamais aprovaram e deram sanção ao bombardeio. Pelo contrário, na resolução eles dizem que não estão autorizando bombardeios. Por que isso? É interessante a imprensa no Brasil. No dia que eu estava lá, um artigo do New York Times era muito esclarecedor. O que é que esse artigo do New York Times dizia? Ora, no Iraque, o que está se vendo é a paralisia, a estagnação da luta contra o ISIS. Por quê? Porque não estão conseguindo impedir que as comunidades sunitas apoiem o ISIS. E, portanto, o uso da força no Iraque não está servindo para resolver o conflito no Iraque, uma vez que a origem do conflito é a briga sunita-xiita que perpassa o governo iraquiano, apoiado pelos Estados Unidos. E dizia sobre a invasão, que a invasão não seria aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, como não foi o bombardeio, não é nem invasão, porque foi um bombardeio aéreo, né? Então, a situação é essa. Eleitoralmente, interessou a segmentos da imprensa e a alguns dos meus adversários confundir as duas coisas. Uma é que não há mandato legal para invadir ou bombardear ou ter qualquer ato em relação à Síria. Outra coisa é o seguinte: o que aprovaram é transformar em crime o recrutamento. Por que propuseram isso? Porque está havendo muitos árabes que moram em outros países do mundo sendo recrutados para o ISIS. Não só árabes, né? Há árabes e não árabes, mas muitos árabes e muitos não árabes. Isso era a maior preocupação nessa aprovação, mas ela não abrange nem dá mandato ao bombardeio. Então, o que foi a minha fala? Nós temos clareza que não adianta, e o próprio Iraque hoje é uma prova disso, não adianta você achar que resolve os problemas lá através de mecanismos de invasão. E eu acredito que até as potências em geral sabem disso. Agora, eles estão preocupados em combater e por isso aprovaram um outro tipo de resolução, que é essa do recrutamento.
porque isso está sendo muito usual em alguns países, mesmo nos Estados Unidos. Esse recrutamento que leva pessoas para lutar dentro de grupos terroristas como o ISIS, o Al-Qaeda e outros derivados, porque tem outros. Nunca se esqueça que quando você destrói um governo ou uma nação, quando ela entra em decadência, você cria todas essas manifestações que devem ser repudiadas de grupamentos terroristas que cortam a cabeça de pessoas na rua, que tomam atitudes bastante selvagens e não civilizatórias e lamentáveis. Agora, não é possível que alguém, a não ser que seja extremamente míope, acredite, depois da invasão do Afeganistão, do Iraque e da guerra na Síria e da Líbia e do que aconteceu pós-Líbia no Sahel, que resolve que os conflitos são resolvidos por invasão aérea. Tem que ser muito ingênuo em relação ao mundo, ou muito desconhecedor da história dos últimos 4, 5 anos. Ganha muito dinheiro com a guerra, né? Porque... Sei, ganha mesmo. Não, e tem também outras coisas. Tem alguns processos que são também pautas internas e não internacionais, que também é de uma ingenuidade lamentável que não se perceba quais são as pautas internas.